Vamos dar sequência ao estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Hoje a aula 26 é a aula de hoje e vamos falar hoje a respeito dos maus pensamentos. Alimentar os maus pensamentos é uma escolha, você que decide, é você que escolhe. Vamos pedir a Deus direção para esse estudo. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Dirija, meu Pai, esse estudo e fale conosco. Até mesmo as palavras que eu não conseguir aqui levar essa pessoa ao entendimento, que o Senhor faça isso. Porque o intuito dessa leitura, desse estudo, é levar essa pessoa à fé, a um conhecimento de fé, para que ela então possa agir e ser abençoada em nome de Jesus. E hoje é a aula 26. Alimentar os maus pensamentos é uma escolha. Vamos a ele. Bispos, pastores, obreiros são procurados por pessoas confusas, que, atormentada por pensamentos destrutivos, confessam não saber como vencê-los. Milhões de pessoas estão adoecidas por pensamentos que não são seus, que foram gerados e soprados pelo diabo em seus ouvidos. Em muitas ocasiões, os pensamentos surgem conjugados na primeira pessoa, ou seja, como se fosse ela mesma que estivesse pensando. Porém, isso é uma estratégia diabólica para confundir e enganar as pessoas. Por exemplo, sem a pessoa perceber, vem à cabeça dela perguntas intrigantes que visam aniquilar a fé, como: será que Deus existe mesmo? Será que Deus me ama? Será que recebi o perdão por aquele pecado que eu cometi? Por que você não se mata? Quem de nós já não tivemos pensamento como esse? E alguns pensamentos surgem com afirmação fortes, parecendo verdade, como por exemplo: sua vida não vai mudar. Não tente, você não é capaz de fazer isso. Você não tem salvação. Você blasfemou contra o Espírito Santo. Você é um fracassado. Você não vai dar em nada. Você sofrerá um acidente agora. Você vai perder essa família que você tanto ama. Tem gente tão atormentada e refém dos maus pensamentos que basta um pequeno atraso do marido ou da esposa para que grande contenda forme dentro desse. O marido que se atrasou por conta de um contratempo, ao chegar em casa encontra uma mulher inflamada das sugestões dadas pelo mal. A respeito de sua suposta traição, assim, de forma bem sutil, surgem desconfiança e desentendimentos que machucam e abalam e destroem relacionamentos. Já vi inúmeras famílias se desfazerem por problemas que sequer existiam realmente. E isso é muito comum, né? As pessoas terem desconfiança, não acreditar na palavra do outro, porque o diabo já inflamou a mente dessa pessoa, desse pensamento maligno, para que ela não tenha reação. Ela fica cega e acaba por destruir um relacionamento e uma família totalmente destruída por coisa que nem aconteceu, nem é verdade. Não podemos deixar de mencionar tantos filhos que ficam ressentidos e saem de casa por alimentar pensamentos de que os seus pais não amam. Não importa como eles e não os compreendiam, essas concepções vieram do inferno e foram sussurradas nos ouvidos daqueles que se tornam alvos destrutivos. Normalmente, os mais vulneráveis é que fica na mira do diabo, porque o mal sempre busca atacar pessoas mais suscetíveis à sua investida, como fez com Eva no Jardim do Éden. Ele ataca quem se mostra mais suscetível a ouvir a voz dele. Diariamente, vemos nos noticiários crimes, tragédias que acontecem por motivos banais. Eu não tenho dúvida de que tudo isso é causado pela ação de espíritos malignos na mente das pessoas. Basta refletir se um bom pensamento refrigera a alma, traz calma, traz paz, traz união, o bom pensamento,
E o mau pensamento é totalmente o contrário. Os maus pensamentos são responsáveis pelas divisões, raiva, contenda, agressividade de todo tipo. O que leva um pai a matar um filho ou vice-versa? Pensamento, introduzido pelo diabo. O que leva um marido a trair uma mulher? Ou vice-versa? Pensamento. Pensamento que foi introduzido aqui no coração da pessoa, e a pessoa dá vida àquele pensamento, concorda com aquele pensamento, e aquele pensamento torna-se um pecado que acaba por destruir a vida de ambos. Ainda em relação aos pensamentos, um ponto que se destaca é que estamos vivendo dias de consumo de informação que se tornou vício. O ser humano nunca teve tanto acesso a noticiários, vídeos, artigos, pesquisas, opiniões de todos os tipos de conhecimento, útil e inútil. Estamos empaturrados com diversas vozes que trazem conteúdo a todo instante aos nossos ouvidos. Apesar de a maioria das pessoas no planeta ter acesso a múltiplas redes sociais, de aplicativos de mensagem, nunca houve tanta desinformação, engano e confusão. O que seria para proporcionar interação e aprendizado e o entendimento entre usuários tem causado mais divisão, desencontro, decepção, justamente porque pouca verdade em tudo o que chega à mente das pessoas. Por isso, não se pode ignorar aquilo que permitimos entrar no nosso interior. É capaz de conduzir as nossas atitudes, os nossos comportamentos, além de definir o rumo da nossa vida, aquilo que entra em você, que você dá ouvido. A ciência reconhece, inclusive, que os pensamentos podem produzir no corpo efeitos positivos e efeitos negativos, dependendo da forma como a pessoa reage diante deste pensamento. O acesso a informações cansa a mente das pessoas de tal forma que o córtex cerebral pode ficar saturado, causando irritabilidade, desânimo, intolerância, apatia e transtornos que já são conhecidos como enfermidades, tais como transtornos de ansiedade, síndrome de pensamento acelerado, depressão, entre outros. Sem falar do grande número de pessoas que passam por crises de pânicos, estresse e tentam o suicídio, devido à avassaladora invasão de maus pensamentos que conseguiram penetrar em suas mentes. Ou seja, de maneira consciente ou inconsciente. O que abrigamos em nossa mente determina o nosso encorajamento ou a nossa prostração. Diante dos desafios, é na mente que constrói a nossa visão do mundo e das pessoas, assim como os nossos princípios, valores, juízos sobre os fatos. Está tudo aqui, meu. Você é isso aqui. Se isso aqui não está bem, você pode ter um corpo sadio, você não vai estar bem. Então podemos dizer que o diabo não imbui em nós seus pensamentos apenas por meio de sussurro, de uma ideia. Ele também utiliza da internet com muita liberdade para escravizar a mente humana. Quanto mais conectada e aberta as pessoas estão para ouvir e ver tudo o que tem na mídia e nas plataformas digitais, mais fácil é para Satanás difundir suas mentiras, desestabilizar a saúde física e emocional e, sobretudo, espiritual desta pessoa. Só escapa desse engano que aprisiona a alma aquele que ouve a voz de Deus e se atenta prudentemente para obedecê-la. Porque dar ouvido à voz do diabo e seguir as suas sugestões resulta em destruição, doença, perda. Ouvir a voz de Deus faz nascer dentro de nós uma força incomparável que nos guia às decisões certas. Essas orientações divinas
nos encaminha desde da maior escolha à menor escolha, como a melhor profissão, exerce e como quem devemos nos casar, a melhor profissão a exercer, com quem devemos nos casar, até menores tipos de escolha, o que devemos nos vestir e a alimentação que devemos ter. Tudo isso vem de Deus, dos pensamentos. Quando permitimos que a voz do Altíssimo penetre em nossa mente, passamos a ter os pensamentos dele. E eu duvido que a vida de alguém continue infeliz, fracassada, depois dessa experiência com o Altíssimo. Em meio a uma multidão que está sem controle de sua própria mente, mas vive absorvida de cuidados, preocupações, sobressaem de forma excepcional aqueles que, com sabedoria, discernimento, aprende que uma vida vitoriosa começa aqui, nos seus pensamentos. Disse, como pensei. Nosso Deus falou isso. Está lá no livro de Isaías. Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Então, amiga, cuidado com os seus pensamentos. Procure ter pensamentos positivos, atitudes positivas, porque essa é a vontade de Deus. Deus é positivo. Deus, ele se deu por nós porque ele nos ama, ele quer ver o nosso bem. Ele não quer ver o nosso mal, de forma alguma. Então tenha pensamentos positivos e todas as vezes que lhe vir um pensamento negativo, adore a Deus. Entregue a sua vida a ele naquele momento que o pensamento vai-se embora. Tá certo? Vamos fazer uma oração para Deus abençoar ainda mais a nossa semana. Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por essas palavras que o Senhor nos deu, mostrando que os pensamentos negativos é diabólico e que os pensamentos positivos é o Senhor quem coloca para que nós venhamos dar ouvido. Abençoe a todos do Grupo Caleb, todos que participam desta oração e desse estudo, em nome do Senhor Jesus.